Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui novamente, professor Marco Aurélio, para mais uma aula de Direito Administrativo. Hoje o tema vai ser agentes públicos. Bom, queria primeiramente agradecer a todos os participantes aqui. Queria já deixar de antemão um grande abraço para todos pela valorização do nosso conhecimento e que, mais uma vez, vamos caminhar agora nos meandros do direito administrativo. O tema de hoje é muito interessante, pessoal. É um tema que ele é extremamente cobrado em concursos públicos. Ele é um tema de muita importância porque ele é a base da estrutura do serviço público. Você estudar os agentes públicos é tão importante quanto você estudar a estrutura da administração pública. Porque a partir do momento que você entende como é estruturada a administração, você tem que entender quem que compõe essa administração pública. Por isso que é tão importante estudar os agentes públicos. Então, é um tópico que eu gostaria que vocês tivessem extrema atenção durante o estudo de vocês, tá certo? Já deixo de antemão também que a aula de hoje não vai exaurir o tema de agentes públicos. E o objetivo aqui é passar conceitos que são trabalhados nas provas, principalmente do campo doutrinário, pois esse é um tema que costuma cair bastante doutrina, e trazer algumas especificidades tanto da legislação, quanto também da jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Mas ao final da aula, já que eu mencionei para vocês que eu não vou exaurir o tema, eu trouxe uma espéciezinha de roteiro que eu vou comentar com vocês e que vai ser pontos para que vocês se aprofundem depois durante o estudo e que vocês continuem através da doutrina ou da jurisprudência, tá certo? Então, pessoal, vou abrir aqui o material para vocês. Para quem às vezes está chegando aqui agora, eu vou passar novamente nas redes sociais, se vocês quiserem tirar qualquer dúvida a respeito da aula, a respeito da exposição do conteúdo, ou quiser uma indicação de bibliografia, pode seguir no Instagram, @Aurélio Mendes. É só mandar no direct que eu respondo as dúvidas de vocês, tá certo? Bom, vamos lá. Para iniciar sobre os agentes públicos, nós começamos pelo conceito trazido pela doutrina, e que o conceito de agente público, pelo livro do Carvalho Filho, que é o conceito tradicional e que é aceito hoje majoritariamente em nossa jurisprudência, é que agentes públicos são todos os que, ainda que transitoriamente, ou com ou sem remuneração, por eleição, por nomeação, por designação, contratação ou qualquer outra forma de provimento, ou investidura, e que exerçam mandato, cargo, emprego ou função nas entidades de direito público. Perceba então, pessoal, que o conceito de agente público é um conceito amplo e é um conceito que ele abrange praticamente qualquer tipo de sujeito que atue dentro da administração pública e preste uma função de relevância para o Estado, tá certo? Por isso, pessoal, que para a finalidade do direito administrativo, não confundam o conceito de agente público com servidor, porque agente público seria um grande grupo, um grupo maior, e que um desses subgrupos dos agentes públicos são servidores públicos, e que na aula de hoje vai ser o grupo que nós vamos ter uma atenção maior. Mas, por exemplo, dentro do conceito de agente público, por exemplo, nós podemos trabalhar com o que chamamos de particulares em colaboração com o Estado. Quem seriam esses? São pessoas que podem ou não ser remuneradas, mas eventualmente prestam uma função de relevância pública, como os dados, os mesários, o prestador do serviço militar ou o titular de serventia de cartório. Vamos lembrar, pessoal, que os cartórios eles são uma prestação de serviço delegado do Estado através do particular, e que a opção do constituinte para o instrumento desta delegação foi a opção do concurso público. Então, apesar dos cartorários eles prestarem um concurso público para ingressarem nas suas serventias e serem titulares, eles não são servidores públicos, eles são particulares que colaboram com o Estado através de um serviço delegado. Tá certo? Aí então, pessoal, chegamos até o conteúdo de servidores, pois dentro desse grande grupo, como eu explanei, em que existem vários subtipos de agentes públicos e que os servidores são deles, vamos agora falar especificamente dos servidores.
com maior respeito ao servidor estatal ou agente administrativo, bem como ao servidor temporário. O servidor estatal, pessoal, para a doutrina majoritária, por exemplo, através do Carvalho Filho, ele exerce o que nós chamamos de cargo dentro da administração pública. E para a doutrina majoritária, o cargo, quando ele é efetivado dentro da lei, ele não pode ser criado de uma maneira aleatória ou com funções indefinidas. Cargo, na verdade, carrega dentro de sua palavra e da sua semântica funções específicas dentro da administração pública. Então, quando nós falamos a respeito de servidores do Estado, estamos dizendo a respeito de agentes administrativos que exercem funções específicas dentro da administração pública, funções quais nós nos referimos ao seu cargo, tá certo, pessoal? É importante que alguns possíveis servidores públicos, na realidade, por uma opção doutrinária, eles acabam sendo classificados como agentes políticos, tá certo? Como, por exemplo, membros da magistratura e membros do Ministério Público. Mas isso é uma classificação como divisão meramente doutrinária e que eu quis apenas citar porque algumas provas podem indagar se há uma certa diferença, apesar de eles também prestarem funções específicas, isoladas, com atribuições relacionadas a um cargo. Bom, a respeito dos servidores estatais, pessoal, nós podemos ainda tratar que existem dois tipos de regimes que majoritariamente eles podem ser estabelecidos, que é o regime seletista e o regime estatutário. Até certo tempo, no passado, existia uma divisão entre correntes que defendiam que servidores públicos poderiam adotar o regime seletista. E isso veio até mais ou menos meados de 2003, 2004, quando, por uma reforma constitucional, voltou-se a adotar o que nós chamamos de regime único na administração pública. E o que seria esse regime único na administração pública? Vamos retornar. Eu disse que o servidor público, inicialmente, ele poderia adotar dois tipos de regime, um regime seletista e um regime estatutário. Seletista, todo mundo reconhece que remete através da CLT, então seria um tipo de regime jurídico regido pelos preceitos do direito do trabalho, enquanto o regime estatutário seria aquele regime regido pelos preceitos do direito administrativo. A partir do momento em que se definiu que servidor público tem que ser submetido ao regime jurídico único, estabeleceu-se que o servidor público ele deve ser submetido obrigatoriamente ao regime estatutário. Via de regra, então, o servidor, aquele agente administrativo que exerce um cargo dentro da administração pública, ele deve ser submetido ao regime estatutário. Por outro lado, pessoal, o seletista foi permitido que dentro da administração pública houvesse o que nós chamamos de emprego público, que é a função exercida para aquele que é contratado dentro das pessoas jurídicas de direito privado da administração indireta, como as empresas públicas ou as sociedades de economia mista. Então, por exemplo, pessoal, você hoje, imagine que você vai prestar um concurso, e aí você se depara com dois tipos de concurso que você se inscreveu. Você vai prestar para um determinado cargo lá dentro da Petrobras. E o outro, você vai prestar para um determinado cargo administrativo dentro de um tribunal de justiça. Vamos supor que você vai ser um escrevente ou eventualmente um analista, não importa qual a atribuição do cargo. Mas perceba as duas situações que eu citei. No primeiro, você estava pleiteando um cargo dentro de uma sociedade de economia mista, ou seja, uma pessoa jurídica de direito privado que integra a administração indireta. Então, apesar de você se submeter ao concurso público como uma prova também de alto rigor e uma seleção isonômica e imparcial, você não estará exercendo uma função regida pelo regime estatutário, porque a Petrobras ela adota o regime seletista, portanto, você estará exercendo emprego público. Por outro lado, se você, por uma razão, consiga aprovação dentro do concurso do Tribunal de Justiça, seja para escrevente, seja para analista, você vai, na verdade, exercer o regime estatutário. Entende, pessoal? Essa é a diferença entre o regime estatutário e o regime seletista.
Depende da pessoa jurídica para a qual está realizando a contratação, mesmo que ambas as carreiras exijam o concurso público. Tá? Pessoal, dentro da Constituição de 88, nós temos diversas garantias dos servidores públicos. E essas garantias, elas podem ser separadas entre o que nós dissemos sobre a vitaliciedade e a estabilidade, que são garantias de suma importância. Por que eu quero fazer essa separação? Porque, via de regra, pessoal, o servidor público, ele possui a estabilidade qual ele consegue garantir após 3 anos de efetivo exercício, mais uma aprovação por avaliação especial de desempenho. Por outro lado, a vitaliciedade foi uma garantia um pouco mais robusta, dotada para carreiras como magistratura, o Ministério Público e membros do Tribunal de Contas. Veja, são membros do Tribunal de Contas, ou seja, conselheiros ou ministros do Tribunal de Contas da União. Não são os cargos de apoio, então o auditor do Tribunal de Contas não é vitalício. Ele é estável porque ele é um servidor público. A vitaliciedade é apenas para as carreiras fins dos membros. Vitaliciedade, pessoal, ela é um pouco mais robusta do que a estabilidade, porque para a vitaliciedade você só pode perder o cargo por uma decisão judicial transitada em julgado, enquanto que para a estabilidade você tem algumas formas diversas da decisão judicial transitada em julgado para perder o seu cargo. A própria Constituição de 88 traz no seu corpo as hipóteses. Vou compartilhar agora com vocês o material que eu trouxe, que fica bem explicadinho. Aqui, ó, pessoal, a perda do cargo, para quem é estável no serviço público, ela pode ocorrer de 4 maneiras. Vamos lá. No primeiro, essa característica ela pode ser retirada quando ele não é aprovado na avaliação especial de desempenho. No segundo momento, pode haver um processo administrativo em contraditório ou ampla defesa. Por exemplo, o servidor, vamos supor que ele cometeu uma falta grave, ou ele cometeu uma infração disciplinar. E suponhamos que no seu estatuto que rege a carreira, a infração que ele cometeu é prevista a pena de demissão. Então, para ser aplicada essa pena de demissão, é necessário que a administração pública instaure um processo administrativo. Então, ao instaurar esse processo administrativo, se ficar comprovado que realmente houve a prática de uma infração administrativa cabível com a punição de demissão, a administração pública, por mais que esse servidor seja estável, pode demiti-lo. Mas veja, houve um procedimento coeso, houve um cumprimento do contraditório, da ampla defesa, e há uma base tanto constitucional quanto legal para que haja essa demissão do serviço público. Sentença transitada em julgado também, como já mencionamos. E agora, uma quarta hipótese que eu gostaria de dar uma atenção um pouquinho com mais calma, que é uma hipótese um pouco complexa, mas que vocês vão perceber que, na verdade, ela é importante, principalmente nesse atual momento de crise financeira. A Constituição, pessoal, no artigo 169, ela menciona que a administração pública pode demitir seus servidores quando há um necessário contingenciamento ou corte de gastos. Mas essa demissão dos servidores públicos não pode ser feita de maneira arbitrária, tá, pessoal? Na verdade, vou dizer para vocês que o que a própria Constituição prevê é a previsão de requisitos extremamente complexos para serem respeitados. São, na verdade, os requisitos do artigo 169, eles são melhor delimitados na Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas a própria Constituição já traz no corpo do 169 uma ordem em que a administração pública deve respeitar para exonerar seus servidores públicos. Veja, suponhamos que determinado Estado ele esteja passando por uma grave crise de arrecadação e ele esteja com um grande déficit orçamentário, ou seja, ele passa por um período em que ele não está tendo mais recursos financeiros para reinvestir e que o pagamento, a folha de pagamento dos servidores pode ficar comprometida caso ele continue a ter essa grave crise fiscal. Então, num determinado momento, esse Estado ele decide que é a hora de começar a exonerar alguns servidores para desafogar a folha de pagamento e ele conseguir cumprir suas metas fiscais. Nesse momento, o Estado
do nosso exemplo, ele deve então passar por 3 passos diferenciados. Em primeiro lugar, ele vai ter que exonerar os cargos em comissão. Mas não é qualquer percentual de cargos em comissão. Ele tem que exonerar pelo menos 20% dos cargos em comissão. Então, vamos supor que esse Estado foi lá e exonerou 20% dos cargos comissionados. Aí ele tem 2 opções. Ele pode olhar, se ele conseguiu cumprir o orçamento e conseguiu atingir sua meta fiscal, ele pode permanecer com contingenciamento de 20%. Mas ele pode também exonerar mais do que 20%, ou ele pode passar para o segundo passo, que é a possibilidade de exoneração de servidores não estáveis. Partindo da exoneração de servidores não estáveis, caso ele ainda veja que não houve cumprimento da meta fiscal e que ele ainda possui um cenário de grave crise financeira, ele pode novamente fazer um corte de gastos finais. E aí, pessoal, nesse terceiro momento é que ele vai poder exonerar os servidores estáveis. Então, vamos recapitular. O administrador pode cortar gastos demitindo servidores estáveis, só que, na realidade, ele precisa passar por 3 passos diferentes. Primeiro, exonerar pelo menos 20% dos cargos em comissão. Depois, exonerar os servidores não estáveis. E só então ele pode exonerar os servidores estáveis, aqueles que atingiram os requisitos da estabilidade, que é 3 anos mais a avaliação especial. Nesse caso, pessoal, a Constituição ela prevê 2 consequências importantes para aquele servidor estável que foi exonerado. Ele vai ganhar uma indenização de uma remuneração por cada ano de serviço, e ele tem a sua garantia de que o cargo que foi extinto, a partir do momento que ele foi exonerado da administração pública, não pode ser criado por um período de 4 anos, porque não faria sentido você exonerar como custo de gastos, mas ao mesmo tempo contratar outra pessoa para exercer aquela mesma função. Então, subentende-se que existirá um período de 4 anos para o Estado se reorganizar financeiramente antes dele contratar outro servidor público. Tá? Bom, vamos prosseguir então, pessoal, sobre mais alguns pontos específicos do servidor em sentido próprio, para irmos agora para o provimento. Existem cotas no serviço público que devem ser obrigatoriamente respeitadas num percentual de 20%, e a estabilidade pode ser prorrogada para um prazo maior de 4 anos, caso haja licenças dentro desse período. Por exemplo, imagine que com 2 anos e 8 meses para atingir no prazo de decurso da estabilidade, o servidor precisa se retirar com uma licença por motivo de saúde. Então, ele fique durante 6 meses afastado do serviço público. Quando ele volta, pessoal, em tese, já haveria cumprido o prazo de 3 anos de ingresso, porque ele tinha 2 anos e 8 meses, ele precisaria mais 4 meses para completar 3 anos. E então, pergunta-se, há a estabilidade automática, já que não teve tempo de fazer a aprovação da avaliação especial de desempenho, ou, nesse caso, houve uma prorrogação do termo final, desconta-se esses 6 meses e prorroga-se para que agora se faça a aprovação por avaliação especial. Vai acontecer a prorrogação, pessoal, porque senão seria uma vantagem desmesurada para o servidor público. E ele poderia se beneficiar da própria torpeza, eventualmente. Se ele soubesse que praticou uma falta grave ou algo que faria ele ser reprovado na avaliação de desempenho, era muito fácil pedir uma licença, não ver o seu termo prorrogado e ele adquirir tacitamente a estabilidade. Então, não pode, pessoal, não vai ter aquisição tácita de estabilidade. Acontece uma prorrogação do termo final e a administração pública pode sim realizar a avaliação de desempenho e ver se ele cumpriu todos os requisitos da estabilidade. Tá? Pessoal, quanto à greve no serviço público, existe uma decisão recente em que, até hoje, o legislador não editou a lei que deveria reger a greve no serviço público. Então, o Supremo ele entende que a greve no serviço público pode ser regida de maneira analógica pela lei de greve do regime privado. Porém, até certo tempo atrás, discutia-se se poderia ou não descontar a remuneração desses servidores que entrassem em greve. O Supremo Tribunal Federal decidiu que sim, os dias paralisados, como eles não são dias de serviço efetivamente prestado, eles podem sim ser descontados. E se vai ser um desconto direto ou se vai ser um desconto parcelado, isso pode ser inclusive acordado entre a administração e o grupo de servidores que entraram em greve.
O que é o tema central daqui é que o desconto da remuneração para servidor que paralisou a prestação do seu serviço por greve é constitucional e legal, pessoal. Então, a administração pode sim fazer o desconto. Bom, agora, pessoal, nós entraremos num tema chamado de provimento. E vou dar um descansinho aqui de uns 5 minutos, para a gente poder dar uma respirada. E agora nós vamos falar sobre o provimento originário, posse, derivado e certas hipóteses que são denominadas pela doutrina como de remoção, transferência e readaptação, tá? Vou dar agora aqui uns 5 minutos, a Daniela às vezes vai dar um recado para vocês e aí eu já vou voltar aqui. Tá. Pessoal, acho que hoje o René não tem nenhum recado aqui, então vou continuar agora a aula de vocês e vou agora até avançar um pouquinho, pois nós já temos um tempo um pouquinho escasso aqui, mas vai dar tempo de passar tudo que eu trouxe, tá? Pessoal, existem duas formas de provimento dentro da administração pública que são mais importantes. O provimento originário e o provimento derivado, pessoal. O provimento originário não tem muito segredo, é o provimento via concurso público. E vocês precisam apenas saber que ingresso ocorre com a nomeação e investidura ocorre com a posse. Há um aspecto específico em que a posse poderá ser tomada por procuração. Então, não há nenhum problema em que você tome posse por procuração, tá, pessoal? Vamos lá. Existe também um outro aspecto, pessoal, de que há o provimento derivado. E dentro do provimento derivado, ele existe entre as carreiras. E só pode haver, na verdade, provimento derivado dentro da mesma carreira. Seria o que nós chamamos de ascensão ou promoção funcional. E o provimento derivado entre carreiras, ele é vedado, por exemplo. Não pode alguém que passou no concurso do Ministério Público, eventualmente depois ser removido por um concurso da magistratura. Isso seria um provimento derivado entre carreiras. Isso é inconstitucional, pessoal. Vejamos aqui um outro aspecto. Dentro do provimento derivado, nós temos algumas hipóteses em que podem ocorrer quando acontece, por exemplo, uma reversão de aposentadoria ou uma readmissão de servidor que foi demitido de maneira indevida. E é isso que nós veremos agora. O provimento derivado, pessoal, ele pode acontecer de algumas maneiras, que é a promoção, como eu já falei, que é a ascensão verticalizada dentro da própria carreira, uma ascensão funcional. Ele pode ocorrer com a readaptação, que é quando alguém que sofreu uma certa limitação involuntária da sua capacidade, ele é readaptado para outro cargo, em funções condizentes com a sua nova condição. E detalhe, pessoal, deve haver uma equivalência de vencimentos, tá? Não é porque o servidor ele teve uma limitação e modificou a sua função que ele vai ter também uma modificação dos vencimentos. Os vencimentos são irredutíveis, lembre-se dessa característica. Há também a questão da reversão, que é quando o servidor aposentado ele pode retornar ao serviço. Agora, desde que ele respeite o limite do tempo de aposentadoria compulsória, que é 75 anos, e ele esteja enquadrado em algumas das formas de não vedação do Estatuto Estadual. Então, por exemplo, há um limite global de 75 anos de aposentadoria compulsória, mas eu não coloquei aqui no material. Ele também tem que respeitar alguns critérios específicos que hagem no seu próprio Estatuto Funcional, por exemplo, da carreira estadual ou municipal. Há também, pessoal, formas exclusivas de servidores estáveis serem readmitidos de maneira derivada, que é a reintegração e a recondução. E estas duas, elas andam juntas, porque acontece o seguinte, imagina que um servidor, ele foi demitido indevidamente. E então o servidor, ele vai para o judiciário e ele pleiteia uma anulação da sua demissão. Ele diz, olha, judiciário, essa demissão minha, ela foi indevida, porque eu fui condenado por um processo administrativo por uma infração disciplinar que demanda a falta grave com pena de demissão, mas olha, eu não cometi isso, estou provando para você que eu não cometi essa falta grave. Aí o judiciário, ao avaliar, falar, realmente, essa demissão foi ilegal, então você precisa ser reintegrado. Quando o judiciário anula uma demissão indevida, ele está reintegrando na administração pública esse servidor. Ocorre que, às vezes,
do tempo da demissão até o tempo da reintegração, pode ser que a própria administração pública ela tenha já colocado outro servidor para executar a função que o servidor demitido executava. Então, o que vai acontecer? Esse servidor que agora executa a função do servidor demitido, ao momento em que o demitido foi reintegrado, o que está executando a função atual deverá ser reconduzido. Aí você pergunta, reconduzido para onde? Se ele era servidor público, ele vai ser reconduzido para a função anterior que ele executava. Se ele não era servidor público, ele vai ser posto em disponibilidade com uma remuneração equivalente, mas sem direito à indenização, e ele vai ficar aguardando até que surja uma oportunidade para que a administração dele, para que a administração pública o admita. Então, veja, a recondução é isso. É quando o servidor anterior ele volta para o lugar em que ele ocupava antes. Tá? Por isso que a reintegração e a recondução, elas devem ser estudadas em conjunto, porque elas são consequências de um mesmo ato, entende? A anulação de um ato de demissão, ele dá duas consequências, tanto a reintegração quanto a recondução. Vai depender de qual servidor nós estamos falando, se é o servidor que foi indevidamente demitido ou se é o servidor que está ocupando o cargo atual do servidor que foi indevidamente demitido e está sendo reintegrado. Tá? Bom, concurso público, pessoal, já expliquei um pouco sobre o que era, e eu vou agora apenas listar algumas hipóteses que o STF diz sobre o direito subjetivo à remuneração. Isso é importante, direito subjetivo à nomeação, desculpe. O concurso público, pessoal, quando você vai prestar, você vê um determinado número de vagas dentro do edital. Aí você pode perguntar, mas, professor, quando presta um concurso, sempre tem um negócio chamado cadastro reserva, que além das vagas, existem outras pessoas que foram aprovadas naquela prova. Sim, existem. Só que aí fica a pergunta, quem tem efetivamente o direito de ser nomeado para aquele cargo? Quem adquire o direito subjetivo? Só adquire o direito subjetivo quem passou dentro do número de vagas. As pessoas que estão no cadastro reserva, na verdade, elas possuem uma expectativa de direito. Elas, na verdade, elas vão apenas ser chamadas em determinadas condições e a discricionariedade da administração pública querer que elas entrem, porque a obrigação que ela possui é apenas dentro das vagas do edital. Acontece que o STF listou algumas hipóteses excepcionais em que esse direito subjetivo começa a surgir. Veja, a primeira é a aprovação tradicional do candidato dentro do número de vagas. Mas pode ocorrer, por exemplo, que a administração pública comece a dar preterição para quem foi aprovado naquele concurso. Ou seja, ela tem um concurso público realizado, ela tem candidatos aprovados tanto no número de vagas quanto no cadastro reserva, mas ela às vezes começa a contratar particulares para executar aquela mesma função. Nesse caso, está ocorrendo preterição por não observância da ordem de classificação do concurso. Ou ainda, vamos supor, pessoal, que existem 3 aprovados e a administração pública decide nomear o 4º colocado, ou seja, também teve preterição na ordem de classificação. Nesse caso, todos que foram preteridos adquirem direito subjetivo, tá? Candidato também, pessoal, aprovado fora do número de vagas, mas que fique dentro do número de vagas com a desistência de alguém melhor colocado, também adquire direito subjetivo, porque ele saiu do chamado cadastro reserva e entra no grupo de vagas, tá? Então, pessoal, sempre lembrando que as hipóteses excepcionais acontecem apenas dentro do número de vagas, mas que elas são situações onde ocorre arbitrariedade e preterição da administração pública, tá? Depois eu trouxe alguns informativos para vocês, eu quero que vocês leiam no material, vou passar, porque eu tenho alguns conceitos importantes para falar, senão não vai dar tempo de eu passar. Algumas coisas eu vou deixar apenas para vocês lerem. Existem algumas exceções, pessoal, constitucional, sobre vedação da acumulação de cargos em empregos públicos. Via de regra, a Constituição ela não permite que se acumule cargos em empregos públicos, exceto em determinadas hipóteses. A primeira é quando há 2 cargos de professor. A segunda é quando há um cargo técnico-científico mais um de professor. A terceira são 2 cargos de profissionais da saúde e a quarta é quando há um cargo efetivo e um cargo de vereador, ou seja, um exercício político. Só, algumas observações são importantes nesse momento. O conceito de cargo técnico-científico, ele não é qualquer cargo técnico. Ele é um cargo que represente a execução de funções específicas e que demandem um conhecimento especializado dentro da administração pública. Então, por exemplo, pessoal, imagine que o sujeito já é professor dentro de uma universidade federal.
E aí ele passa num concurso de técnico administrativo da mesma universidade ou mesmo de outro setor, por exemplo, um técnico da Receita ou um técnico de um tribunal. Esse cargo pode ser acumulado, pessoal, com a função de professor? Para o Supremo Tribunal Federal, não, porque um cargo de técnico administrativo, principalmente aquele de mera exigência de nível médio, não entra no conceito de técnico científico que a Constituição quis trazer, que é o exercício de funções que demandem conhecimentos especializados. Ele apenas vai exercer um conhecimento meramente burocrático e administrativo. Diferentemente, pessoal, seria se, por exemplo, esse cargo técnico, ele fosse um técnico em contabilidade, ou ele fosse um cargo de contador, ou fosse um técnico economista. Então, aí, demanda uma especialidade funcional e uma especialidade acadêmica, ou seja, uma formação em economia, uma formação em contabilidade. Então, esse tipo de cargo é o cargo técnico científico que a Constituição permite que haja acumulação, certo? Pessoal, para acumulação de aposentadorias, segue também a mesma regra da ativa. Se aquele cargo poderia ser acumulado em atividade, sua aposentadoria também pode ser acumulada. Então, não tem muito segredo. Seguiu a regra da atividade e pode acumular os dois cargos, as aposentadorias também. E observação, pessoal, para cargos em comissão. Não há vedação para acumulação de cargos em comissão, inclusive com aposentadorias. Então, um eventual servidor aposentado pode, posteriormente, executar dentro da administração pública um cargo comissionado. Não há nenhum problema. Bom, pessoal, remuneração do servidor público, ela segue um princípio que é basilar, que é a da irredutibilidade nominal. Para remuneração, é importante apenas que vocês saibam alguns conceitos básicos, que é a irredutibilidade. A remuneração se compõe do vencimento mais as vantagens pecuniárias permanentes, e existe uma espécie específica que a Constituição trouxe, que é o subsídio, onde o subsídio, em tese, seria um tipo de remuneração que seria vedado acréscimos particulares que excederiam o chamado teto constitucional. Lembrando, pessoal, que algumas carreiras, elas possuem subsídio de aplicação obrigatória, como agentes políticos, membros da magistratura, membros do Ministério Público, secretários e ministros de Estado, defensoria pública, advocacia pública, Tribunal de Contas e a polícia. Lembrando ainda, pessoal, que o procurador do município, numa expressa previsão, não pode ser remunerado por subsídio, tá? Quanto aos subtetos, peço depois que vocês deem uma lida, mas basicamente ele é uma repetição da norma constitucional que eu trouxe no material. Uma jurisprudência interessante é que o STF diz que quando o servidor público está sendo processado criminalmente, não é possível reduzir os seus vencimentos com base em previsão legal, porque não existe previsão nesse sentido. Rege a regra do princípio da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. Então, o servidor processado criminalmente, mesmo que ele seja afastado preventivamente de suas funções, com uma maneira cautelar, ele não pode ter a sua remuneração suspensa ou reduzida, tá? Pessoal, lembrando que sobre a remuneração dos servidores, é importante também dizermos que o STJ sumulou, na sua súmula 378, que caso haja um desvio de função, ou seja, a administração pública atribui funções a mais do que originariamente o servidor foi aprovado no concurso para executar, ela teria jus a diferenças salariais decorrentes, porque, na verdade, isso seria um enriquecimento indevido da administração pública caso ela não pagasse pelo exercício excedente funcional, tá? Sobre contratos temporários, peço depois que vocês leem o recurso extraordinário 573/202, que diz que contrato temporário é regido pelo regime jurídico especial, logo o julgamento será da justiça comum. A celeuma, nesse caso, era sobre se a justiça do trabalho seria competente, porque havia uma certa discussão se o temporário ele executava um serviço sobre o regime seletista ou estatutário. E o que ficou definido é que o temporário ele exerce a função dentro do regime estatutário, ainda que haja um regime específico para o servidor temporário na legislação estadual ou municipal. Por isso, seu regime jurídico é administrativo e especial. Logo, a competência deve ser da justiça comum. Bom, pessoal, há conceitos importantes agora sobre deslocamento do servidor,
e gostaria que vocês lessem no material depois várias posições do STJ que eu trouxe, porque esse é um tema que demanda muita jurisprudência. Mas o que vocês precisam entender é que existem dois deslocamentos que são principais dentro da intra-administração pública. Pode haver uma remoção, que é quando o servidor é deslocado dentro do mesmo quadro de carreira, ou pode ocorrer uma redistribuição, que é quando se desloca o cargo público. Então, na verdade, você não está mudando de servidor, o servidor muda em consequência que o cargo dele foi modificado dentro da estrutura administrativa. Pode tanto ser em órgãos diferentes, não necessita ser no mesmo órgão, mas deve ser dentro do mesmo poder. Então, não pode, por exemplo, um servidor do executivo ser redistribuído com um servidor do legislativo. Então, há uma necessidade de que seja dentro do mesmo poder. O que pode acontecer é que haja órgãos diferentes. Suponhamos que um servidor que trabalha no executivo em determinado ministério, como presta um serviço de apoio, vamos supor, um analista do Ministério do Planejamento, ele pode ser redistribuído para outro ministério, não há problema nenhum, porque está dentro do mesmo poder e pode ser por órgãos diferentes. Há apenas uma questão importante que eu gostaria que vocês se atentassem dentro da remoção, que é quando a administração pública, no seu interesse, muda de lugar alguém que é estudante universitário. Então, a pergunta que fica é o seguinte: há uma garantia de que esse servidor, que é estudante universitário, seja matriculado em uma nova universidade no local em que ele está sendo removido? O STJ diz que o servidor tem essa garantia de uma nova matrícula, mas desde que respeite o princípio da instituição congênere, ou seja, se o servidor estudava numa universidade particular, ele deve ser matriculado em uma universidade particular. Se ele estuda em uma universidade pública, ele deve ser matriculado em uma universidade pública. A exceção, pessoal, é quando ele é removido no interesse da administração para um lugar em que não há instituição congênere. Suponhamos que o servidor ele faça administração em uma universidade particular. E aí a administração pública remove ele para um local em que o curso de administração só existe numa universidade federal. Nesse caso, apesar de não ser instituições congêneres, como o direito à educação prevalece no caso, a administração e a mudança de domicílio funcional foi no interesse da administração pública, a administração obrigatoriamente terá que garantir sua matrícula no curso da Universidade Federal, no curso de administração, tá? Essa é a exceção. Pessoal, desenquadramento do direito administrativo que eu trouxe para vocês, apenas um comentário da doutrina, que apesar da expressão parecer ser complexa, nada mais é do que um modo mais robusto do que a doutrina chama aquilo que nós comentamos do 169 da Constituição de 88 no começo da aula, que é a demissão ou exoneração de servidores públicos por corte de gastos, tá? Bom, pessoal, o que eu tinha para conversar com vocês hoje sobre servidores públicos, no caso agentes, em sentido amplo, acabou. E peço que vocês deem uma lida com atenção no material e que posteriormente vocês leiam principalmente as indicações da lei e da jurisprudência que eu trouxe. Só que agora eu gostaria apenas de, a título de finalização, dizer o que ainda é relevante desse tema para estudar, e que é um tema que é 80% doutrina e 20% jurisprudência. É relevante ainda, pessoal, que dentro de agentes públicos vocês deem uma olhada sobre regime disciplinar e veja sobre estatuto funcional nas infrações, suspensão e demissão, principalmente na área do seu concurso. Se o seu concurso é estadual, você tem que olhar o seu estatuto funcional a respeito do regime disciplinar, porque costuma sempre vir uma questão a respeito disso. Estudem também, pessoal, sobre o processo administrativo disciplinar, se atentem a prazos, casos de sindicância, quais são os casos de afastamento preventivo e quais são as punições com as suas devidas infrações, questões técnicas que são previstas sempre no Estatuto Funcional da carreira que você pleiteia. É necessário também, pessoal, que vocês deem uma olhada no artigo 7º da Constituição de 88 e vejam quais são os direitos sociais aplicados aos servidores públicos, pois nem todos os direitos sociais são garantidos de aplicação aos servidores públicos, tá? Há também uma observação sobre o regime de previdência que é totalmente diferenciado, é o regime de previdência público, é o RPPS, e em um momento futuro posso gravar uma aula a respeito específico do regime previdenciário público. E atentem-se também para as várias regras de transição que aconteceu ao longo dos anos e que existem alguns regimes que são híbridos ou transicionais e alguns servidores se enquadram em características diferentes. E por fim, pessoal, leiam muito.
mas muito os informativos. Porque este é um tema que a todo momento está sendo apreciado alguma contenda administrativa, principalmente no STJ, mas também no STF, porque é muita coisa constitucional. Então, estudem com grande profundidade os informativos, porque este é um tema que, quando vem alguma questão de maior complexidade ou um tema mais moderno, cai sobre informativos. Então, estudem muito, revisem os informativos do STJ, revisem os informativos do STF, porque é quase certeza que a sua prova trará uma questão a respeito de agentes públicos versando algum caso prático judicial. Então, estudem com casos, peguem exemplos e gravem na sua cabeça através da jurisprudência, porque é o que há de mais importante nesse tema. Bem além da doutrina e do conceito, são os informativos, tá? Pessoal, vou agora deixar para vocês aqui um aviso de que esse material será disponibilizado para todo mundo e que, eventualmente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me seguir no Instagram, que é o @Aurélio Mendes, e pode mandar um direct ou mandar uma mensagem mesmo no privado, que eu sempre respondo quando eu abro no Instagram, tá? Queria também falar para vocês aproveitarem, sigam o Instagram do professor Ranieri, que é @Ranieri_Nogueira, e por lá vocês também ficam sabendo das próximas aulas, dos próximos temas e outros materiais para concurso público. Ranieri sempre traz dicas sobre novas mudanças legislativas, também sobre os informativos e algumas técnicas de estudo, tá? Então, pessoal, siga também o série Cursos Online, que está no Instagram, e vocês vão ficar sabendo de todas essas novidades no futuro, tá? Agradeço bastante a presença de todos nessa aula e continue firme nos estudos, que a aprovação, ela pode demorar, mas quando vem, ela vem com grande felicidade, tá? Muito obrigado e um abraço.